Olá, bem-vindo. Nesta aula, vamos falar sobre as listas. Iremos ver como acessar os elementos das listas. Teremos três tópicos. No primeiro, veremos como acessar um elemento de uma lista. No segundo, veremos como alterar um determinado elemento. E no terceiro tópico, veremos como acessar mais de um elemento de uma lista. Vamos ver como podemos acessar um determinado elemento de uma lista por meio de exemplos. Nesse primeiro exemplo, vamos gerar uma variável países e atribuir a ela uma lista. No caso, esta lista. Podemos ver que esta lista é composta por 4 elementos e todos eles são do tipo strings. Vamos acessar um elemento específico desta lista países. Para isso, utilizamos o seguinte código. Colocamos o nome da variável a qual atribuímos a lista e entre colchetes colocamos o índice do elemento que queremos acessar. Por exemplo, o índice 1. Lembrando que o primeiro elemento da lista tem índice 0, o segundo tem índice 1 e assim por diante. De forma geral, o enésimo elemento da lista tem índice n-1. Ao executar o programa, Python nos retorna o elemento de índice 1 da variável países, que é China. Também podemos acessar o elemento de índice 0, por exemplo. E Python nos retorna Brasil. Também podemos acessar os elementos da lista utilizando o índice inverso. Vamos ver isto neste exemplo 2. Da mesma forma como no exemplo 1, colocamos o nome da variável e entre colchetes colocamos o índice do elemento que queremos acessar, por exemplo, -1. Lembrando que os elementos da lista também possuem implicitamente um índice inverso, em que o último elemento da lista tem índice -1, o penúltimo tem índice -2 e assim por diante. Ao executar esse programa, Python nos retorna México, que é o último elemento da lista países. Também podemos acessar, por exemplo, o elemento de índice -2, que é o penúltimo elemento da lista, ou seja, Japão. Vamos ver agora como podemos alterar um determinado elemento de uma lista. Continuaremos com nossa lista países. Deixaremos em tela apenas por conveniência. Vamos alterar o terceiro elemento, Japão, que tem índice 2. Para isto, colocamos o nome da variável, no caso países, e entre colchetes, colocamos o índice do elemento que queremos alterar, no caso 2. Depois o operador de atribuição, e então o valor que queremos que substitua Japão, por exemplo, Portugal. Ao executar esse programa, Python substitui o elemento de índice 2 por Portugal. Ao solicitar para Python imprimir em tela a variável países, podemos ver que Japão foi substituído por Portugal. Também podemos alterar o elemento de índice 0, por exemplo, que no caso é o Brasil.
e substituir ele por Argentina, por exemplo. Executando a célula e pedindo novamente para Python imprimir em tela a variável países, podemos ver que Brasil foi substituído por Argentina. Então, dessa forma, vimos como alterar um elemento de uma lista. Agora vamos ver como acessar mais de um elemento de uma lista, uma operação chamada de fatiamento. Continuaremos com a lista países. Novamente, vamos deixar em tela para a visualização. Vamos acessar os elementos de índice 0 até 2. Ou seja, queremos estes elementos. Para isso, utilizamos o seguinte código. Colocamos o nome da variável, no caso países. Entre colchetes, colocamos o índice do primeiro elemento que queremos que apareça no nosso fatiamento, no caso 0. 2 pontos. E depois, aqui um detalhe. Como queremos que o último elemento de nosso fatiamento seja o de índice 2, devemos colocar o índice 3. Isto porque o primeiro elemento estará incluso no fatiamento e este último não. Ou seja, o fatiamento vai do elemento de índice 0 até o elemento de índice 2, pois este elemento de índice 3 não estará incluso no fatiamento. Ao executar este programa, Python nos retorna justamente os elementos de índice 0 até 2. Note o seguinte: quando queremos que o primeiro elemento de nosso fatiamento tenha índice 0, podemos omitir este 0. Neste caso, Python irá pegar o elemento de índice 0 até o de índice 2. Agora vamos pedir para Python nos retornar os elementos de índice 1 até o último elemento da lista países. Neste caso, omitimos este segundo elemento. Por fim, vamos pedir para Python nos retornar os elementos de índice 0 ao último elemento da lista países. Podemos colocar o 0 ou simplesmente omitir ele. Depois omitimos o segundo elemento entre colchetes. Assim, Python nos retorna toda a lista países. Nesta aula, vimos como acessar e alterar um elemento de uma lista e também vimos como acessar mais de um elemento de uma lista, uma operação chamada de fatiamento de listas. Então é isso, até a próxima aula.